Existe uma linha de estudo que é muito interessante, que é uma linha de estudos de EQM voltada para cegos de nascença. Então, ou seja, eu falei, é tão comum a EQM que você pode até escolher, eu quero só estudar cegos de nascença, eu quero escutar gente sem... você pode escolher, né? E tem alguns que escolheram isso mesmo, falaram, eu quero estudar cegos de nascença. Por quê? É um pouco óbvio, né? Um pouco intuitivo. Por quê? Peraí, como é que é uma EQM de um cego de nascença? De alguém que nunca enxergou nada? Como é que é essa história? A EQM é cega também? Né? Como é que acontece isso? Pois bem, tem um caso muito conhecido de vários, vou citar para vocês um caso de uma moça chamada Vicky Muratubi. Vicky Muratubi, ela é cega de nascença e ela sofreu um acidente de carro quando ela teve 20 anos de idade. Ela sofreu um acidente de carro. E acontece o seguinte, ela começou, depois ela veio narrar a experiência que ela teve, e ela conta que por alguns... Antes disso, se você pegar uma entrevista dela, você pegar uma reportagem, vocês vão ver o seguinte, ela gosta de falar disso, porque a gente costuma pensar assim, né, o que está na cabeça de um cego de nascença? Né, e ela cita isso, ela fala, não, as pessoas costumam achar que os nossos sonhos, que na nossa cabeça tem um monte de preto, né, de vultos, de sombra. Não, eu não sei nem o que é isso. Né? Ela comenta, eu não sei nem o que é isso. As pessoas têm essa imagem, mas não é isso que passa. Eu não sonho com vultos, não existe isso, claro, escuro. Existe as sensações táteis que ela tem, que ela conhece. Então ela fala, eu sinto gosto nos meus sonhos, né? Então muito mais apurado. Eu sinto olfato, sinto cheiros, né? Eu tenho toda a minha parte tátil, né? Eu sinto isso, eu escuto o som. Então os sentidos que ela tem são os sentidos que ela sonha, são os sentidos que ela pensa. Né? Ou seja, ela não pensa além daqueles sentidos como a gente costuma achar, bom, se não enxerga nada é porque está tudo preto. Não, não é isso. Né? E ela passa muito por isso, porque é um preconceito, é uma ideia, né, que as pessoas acabam tendo, e é uma ideia errônea. Então ela trabalha muito isso antes de qualquer coisa. E aí ela conta o seguinte, ela fala, olha, quando eu tive EQM, foi uma coisa muito curiosa, porque eu vi a sala de cirurgia, eu vi meu corpo dos altos, olha, eu vi meu corpo do alto, eu via toda a cirurgia, todo o processo cirúrgico, eu via os médicos falando, só que aconteceu o seguinte, eu não percebia que eu estava vendo, num primeiro momento eu não sabia que aquilo era ver, eu via, mas eu estava tentando entender aquilo, eu estava tentando entender, e ela falou que levou um tempo olhando para entender que ela estava vendo, que ela estava enxergando. E que ela só se reconheceu, ela comenta, por um detalhe no cabelo, por uma aliança, porque ela acabou associando as coisas e começou a entender que aquilo que acontecia na frente dela era ela, e que aquilo era uma visão. Então é muito curioso o processo, né? Que ela passou por isso durante a EQM, de tentar entender aquilo. E quando ela entendeu e começou a entender, ela viu o desespero dos médicos, né? Então os médicos correndo desesperados e dizendo até que iam perdê-la. E que ela pensou assim, mas por que eles estão tão desesperados? Né? Tá tão bom aqui, né? Tá tão gostoso. Ela sentiu uma leveza, uma tranquilidade, uma paz, uma harmonia tão grande, né? Isso é muito comum de EQM, né? Isso é um dos valores mais distintivos da EQM. Que a pessoa falava o seguinte, peraí, mas por que eles estão tão desesperados? Aquele desespero não fazia sentido com a cena, com o que ela sentia. Até que ela se afastou um pouco do corpo e começou a voar. Ela disse que saiu voando. E que ela escutou uma das músicas mais lindas que ela já ouviu na vida dela. Talvez por ser cega, o auditivo seja mais sensível, enfim. Mas ela ouviu uma das músicas mais lindas que ela já ouviu na vida dela. E aí ela começou a ver coisas. E ela começou a ver pássaros. Ela cita que viu pássaros, árvores, pessoas com muita luz. Todas elas tinham muita luminosidade, muita luz. E aquilo tudo chamava a atenção dela, né? Chamou a atenção dela. Até que, a outra coisa importante, que também é muito característica, ela falava o seguinte, parecia que todo o conhecimento do universo estava ao meu alcance, ao alcance da minha consciência. É como se aquilo que eu
que eu pensasse, aquelas dúvidas que eu tivesse, pudessem ser respondidas pelo ambiente em que eu estava. Eu vou comentar disso depois, né, numa outra situação, num outro caso muito conhecido, mas isso é uma coisa muito interessante também, porque parece que a gente tem acesso a conhecimentos, né, quer dizer, fora do corpo você tem possibilidade de ter acessos a conhecimentos que a gente não tem aqui, e a conhecimentos profundos, né, e isso foi a sensação que ela teve. Bom, pois bem, até que ela foi sugada de volta para o corpo, né, ela lembra ter sido sugada de volta, e lembra da dor física. Ela lembra falar, a hora que eu entrei no corpo, eu voltei a sentir dor. Eu voltei, ou seja, é como se, né, lembrasse, não, você está aqui, né, você está na matéria, você está aqui dentro. E aí ela voltou a sentir dor e, enfim, e terminou a cirurgia, foi diagnosticada e tudo mais. E o que acontece? Toda experiência de EQM, toda é sempre um exagero, né? Mas quase toda experiência de EQM, elas terminam com uma grande lição espiritual para a pessoa, né? A pessoa, ela volta extremamente comum, sem nenhum medo da morte, né? Porque ela começa, ela vivencia, ela entende, ela vê um outro plano. E não é que ela, é uma coisa te contar uma história, né? Outra coisa é você viver uma história, né? Você viver uma experiência, são coisas muito diferentes. E ela vivia isso, e essas pessoas vivem isso. Então, quando elas falam que elas sentem essa leveza, essa situação, elas viveram aquilo. Então, o medo da morte desaparece, isso é extremamente comum. Já um dos fatores também muito comuns é desaparecimento do medo da morte. E, segundo lugar, ela falou o seguinte, ela falou, olha, não, para mim, eu não só comecei a agir diferente em várias situações da minha vida, como eu percebi que eu não estava me valorizando, que eu, talvez como cega, né, quer dizer, aqui eu estou dizendo isso, mas talvez como cega ela não se desse o valor, não se desse a capacidade que ela tem de realização como pessoa. E ela percebeu o seguinte, que ela estava desperdiçando a vida dela. E naquele momento que ela voltou de EQM, ela mudou a postura dela, né, em relação à vida. Ela começou a falar, não, hoje eu sou ativa, hoje eu acredito em mim, hoje eu acredito no meu potencial, eu acredito no que eu sou capaz de fazer, cega que é, né? E, enfim, quer dizer, ela acordou para um aspecto espiritual da sua pessoa que até então estava adormecido e talvez adormecido atrás de uma cegueira de nascimento, né? Pois bem, um outro caso, eu contando alguns casos eles vão também esclarecendo, né, alguns detalhes, e muitos dos detalhes de EQM. Um outro caso que foi muito conhecido no Brasil, eu tentei separar alguns casos brasileiros para contar para vocês, para mostrar também, ou seja, isso, né, nós temos caso brasileiro, chileno, argentino, americano, chinês, japonês, todos os casos, né, de novo, é um fenômeno comum, né? E como não podia deixar de dizer, aqui no Brasil a gente também tem casos. Eu não tenho dúvida alguma de que gente nessa sala aqui, se não teve, conhece gente que já teve no EQM. Pois bem, e o que acontece? Laris Grael, lembra do medalhista, né? Ele ganhou 2 medalhas de bronze nas Olimpíadas, né? Laris Grael. E aí, em 1998, numa regata no Espírito Santo, o que aconteceu com ele, né? Teve um louco lá que invadiu a linha de prova ali, e com uma lancha, a lancha acertou ele e amputou na hora a perna dele, né? E o Laris Grael conta que ele teve uma EQM. Naquele momento, ele perdeu muito sangue e o sangue, né? O sangue que ele perdeu fez ele perder a consciência. E perdeu a consciência. Só que ele disse que quando perdeu a consciência, ele se viu afastando do corpo, né? Então ele viu o seu próprio corpo, se viu afastando do corpo e também teve uma sensação maravilhosa, né? Teve uma sensação de leveza profunda e ficou acompanhando o trabalho médico, né? Ele ficou ali acompanhando o trabalho médico, mas com uma sensação maravilhosa. E também por um momento ele também viajou um pouco, depois voltou, e aí ele voltou também para o corpo, né? Então foi uma experiência que foi uma EQM rápida, vamos dizer, né? Não teve grandes elementos ali, mas foi uma experiência rápida, mas que também mudou a vida dele, mudou totalmente a vida dele. E ele diz o seguinte, ele fala, olha, essa EQM, primeiro, também me tirou totalmente o medo da morte, né? Ele fala,
que é, de novo, né, uma das características muito claras da EQM. Ele tirou totalmente o medo da morte. E ele não acredita, não era uma pessoa religiosa, tá? Não era uma pessoa nem que acreditava em vida após a morte. Ele era agnóstico, ele não, nem sim nem não. Né? E ele acabou então dizendo, não, hoje eu acredito na vida após a morte e não tenho medo nenhum da morte. Mas, acima de tudo, aquela EQM me ensinou a entender que a felicidade tem que ser vivida a cada momento da nossa vida. Né? Que a felicidade não é uma coisa futura, é uma coisa presente. Né? E ele teve que entender isso muito bem e suportar. Você imagina você perder uma perna, né? Ainda mais um esportista, né, como ele. Né? Então ele entendeu, falou, a felicidade que a gente às vezes espera, né, para o futuro, não existe. A felicidade é a cada momento, é o momento que a gente tem que viver. E segundo, a felicidade não está nas coisas grandes, está nos detalhes, está nas coisas pequenas da vida. Ali está a felicidade, né? Naqueles pequenos detalhes. E a gente às vezes acha que a felicidade está numa conquista, está, né, numa situação. Ele até cita a fama, né? Fala, pô, eu tinha muita fama, muito reconhecimento, e eu percebi, não era isso. Isso nunca me trouxe felicidade, né? E não é aí que está a felicidade. A felicidade está nas pequenas coisas da vida. Então ele teve ali também, né, ou seja, uma mudança da sua vida, da sua postura espiritual e uma oportunidade de ter tido ali uma EQM naquele momento em que ele foi atingido pela lancha. Só para vocês terem uma ideia, gente, 90% das pessoas que têm uma parada cardíaca morrem. Hoje, na estatística, 90% morrem. Dos 10% que sobrevivem, mais ou menos de 12 a 18% tem uma EQM. Ou seja, nós estamos pegando de um universo de 100 pessoas que tenham uma parada cardíaca, mais ou menos 1,8%, 1,5%, 1,8% tem uma EQM. Então vocês imaginam aí a proporção, não é uma proporção pequena, né? E o que acontece quando você tem uma parada cardíaca? Só para a gente entender então um pouquinho mais aí esse momento. Quando você tem a parada cardíaca, automaticamente a sua respiração também para. Por isso que a gente costuma falar de uma parada cardiorrespiratória, né? Porque o cardíaco e o respiratório vêm junto ao mesmo tempo. Só que não para aí. Essa parada cardiorrespiratória, ela traz, naquele momento em que você parou de respirar, ela traz a falta de oxigênio ao cérebro. E essa falta de fluxo de oxigênio ao cérebro faz com que o cérebro também pare as suas atividades de imediato. Então, quando essa pessoa não está no hospital, não dá para ver, mas quando ela está no hospital e numa cirurgia sofre, né, uma parada cardiorrespiratória, aquele quadro do cérebro, aquela leitura cerebral, na hora, ela para. Ela ficou em linha reta. Ou seja, a coisa é imediata. E se a pessoa já está no hospital, imagina uma situação onde você vai ressuscitar a pessoa com rapidez. Né? Ou seja, então tem aquela situação que você já está com tudo meio à mão. Você leva para ressuscitar uma pessoa mais ou menos de 1 minuto a 1 minuto e 40 segundos. É uma média mais ou menos. Ou seja, durante esse 1 minuto e meio, 2 minutos, se for uma coisa extremamente rápida ali, momentânea, é o tempo já em que a pessoa não poderia ter não tinha nenhuma atividade cerebral e não poderia estar tendo nenhuma experiência. Só que, de novo, né, a pessoa volta 2 minutos depois querendo contar um monte de coisa naqueles 2 minutos. Né? E por que um monte de coisa? Ainda mais do que 2 minutos que ela conta, né? Fala, você está mentindo, o quê? Você ficou 2 minutos, você me conta aqui meia hora? Né? Pois é, essa é outra característica. Porque todo mundo que sofre uma EQM tem uma sensação de tempo e de espaço totalmente diferente da nossa. Então a pessoa ou perde essa noção, muitas pessoas acham que passou-se X tempo, e na verdade foram 2 minutos, né? Mas enfim, a sensação espaço-tempo muda absolutamente. E o que tem lógica, porque se a gente pegar hoje a ciência, de novo, falar de ciência, hoje a ciência, reconhecidamente, ela diz, tempo e espaço são ilusão. Isso não é nada espiritualista, isso é ciência. Tempo e espaço são ilusão. Einstein provou isto. É a teoria da relatividade. A teoria da relatividade de Einstein, o que diz? Nada mais, nada menos do que isso. Falou, eu não tenho um tempo absoluto e eu não tenho um espaço absoluto.
né? Dependendo da relatividade, da colocação de dois objetos um entre o outro, da velocidade desses objetos, o tempo é totalmente diferente para um observador do que para outro. Isso Einstein, tá? Ou seja, não estamos falando de nada de novo, perfeito? Então é natural que uma pessoa que tem QM volte com esse tipo de comentário, e é um comentário comum também, nessa falta de lapso, de ideia de lapso temporal. Um outro caso curioso é um caso de uma moça do Rio de Janeiro. Ela trabalhava numa padaria na região serrana do Rio, e essa moça, ela nasceu com uma doença chamada arritmia cardíaca. Isso significa o quê? Ela tinha ataques cardíacos a qualquer momento, né? Ela tinha um problema de coração, de arritmia, e a qualquer momento parava o coração dela. E ela, jovem ainda, já tinha tido vários ataques cardíacos. E acontece que, numa dessas experiências de ataque cardíaco que ela teve uma IQM. Só que acontece que essa IQM não foi positiva. Foi uma chamada IQM negativa. As IQMs, elas quase sempre são positivas, né? Aquilo que a gente comentou, sensações de euforia, etc, etc. Mas às vezes elas são negativas. E o dela foi um desses casos. O que aconteceu? Naquele momento em que ela estava clinicamente morta, ela menciona que ela viveu pesadelo. Ela viveu os piores momentos da vida dela. Ela viu sombras, ela via vultos, ela escutava barulhos, que eram barulhos aterrorizantes. Ela não sabia onde ela estava, ela não tinha apoio, não tinha ninguém para conversar, ela tinha medo que as coisas estavam à sua volta. Então é exatamente o contrário. E aí o que aconteceu? Ela voltou, ela teve aquela IQM, né, momentânea dela, e voltou. E foi quando ela começou a ter pavor, até pânico da morte. Né? Ou seja, imagina, a pessoa já tem uma arritmia cardíaca, aí tem uma IQM e ainda uma IQM dessa. Né? Quer dizer, ela falou, não quero morrer nem por decreto, né? Quer dizer, ela teve pânico da morte, pânico. E ela ficou com essa questão dentro dela por mais alguns anos. Até que, um dia, a ciência evoluiu, e ela, hoje em dia, vocês têm aquele desfibrilador que você pode colocar no coração, você implanta no coração. Então, aquela máquina toda de choque, né, mas já fica no coração, para esse tipo de caso. Então, quando o coração para, aquela maquininha já dá um choque e já recoloca ele de novo no lugar. E ela fez uma cirurgia para implante, justamente dessa maquininha. E ela conta que no dia que ela foi fazer essa cirurgia, durante a cirurgia, ela teve também, né, ela saiu do corpo, e ela, quer dizer, ela disse que não sabe se saiu do corpo ou se, mas enfim, ela viu a cirurgia e ela viu na frente dos médicos uma pessoa de branco, totalmente de branco, que emitia muita paz, muita luz, né, muita harmonia. E aquela pessoa de branco, e ela morrendo de medo na cirurgia, de morrer na cirurgia também, né, com aquele receio todo. E aquela pessoa de branco olhou nos olhos dela, na ponta da cama, e só o olhar dela foi suficiente para dizer no olhar, né, não tenha medo, vai dar tudo certo. E a cirurgia foi um sucesso, e ela diz que para ela era Cristo. Né? Ela fala, era Jesus, eu tenho certeza que era Jesus ali na minha frente. Para ela era Jesus. E as EQMs, elas têm muito disso também. Né? Muitos casos de EQM, você encontra ou um parente já falecido, né? Alguém que você tem alguma relação, ou um guia espiritual. Algumas pessoas vão ver Jesus, o outro lá que é da religião, a hinduísta vai ver Krishna, o outro vai ver não sei o quê, o outro vai ver não sei, né? Cada um vai ver o seu guia espiritual, às vezes um santo, enfim. É diferente para cada pessoa, mas o conteúdo é o mesmo. Né? O conteúdo de ter aquela pessoa que te dá paz, que te estende a mão, né? Que te acolhe naquele momento de EQM. Né? E ela então viu Cristo e fez a cirurgia foi um sucesso e tudo mais. Por que as EQMs são negativas de vez em quando? Por que de vez em quando são negativas? Você vê, no caso dela, você imagina, é um pesadelo, né? Realmente é um pesadelo. Claro que a gente não tem uma resposta, né? Assim, né? Ali para dar. Mas
Obviamente, gente, nós estamos tratando com um mundo espiritual. Um mundo espiritual onde existem, como a gente sabe, energias de todos os matizes, de todas as cores, de todas as formas, né? E as pessoas, a gente costuma se energizar, né? Se imantar com energias parecidas àquelas que a gente sente, muitas vezes. Ela dizia já que ela tinha muito medo da morte. Você imagina uma pessoa que viveu sendo atormentada com isso, ela não sabia se ela corria daqui até lá, se ela brincasse de pega-pega aqui, criança, daqui para lá, ela podia morrer no meio do caminho. Isso foi a vida dela. Você imagina a morte constantemente, né, ali, na tua cabeça. Então, esse medo que ela criou da morte, talvez tenha sido a explicação daquela EQM que ela teve. Foi uma EQM no momento de medo, ou seja, ela já tinha medo da situação. Então, aquele medo pode ter trazido, talvez, né, a energia que ela acabou sentindo na EQM. Só que numa EQM, onde você está com uma projeção de consciência solta, né, a proporção de tudo que você sente, para bem ou para mal, é extremamente superior. Né, extremamente superior. Então, imagine o que ela deve ter passado aí nesse momento. Agora, de qualquer forma, existem casos de EQMs negativos. São raros, são poucos, mas existem também. Né, também acontece. Então, fiz questão de mencionar esse, é só um caso, mas existem outros. Pois bem, tem uma outra situação de uma moça que estava grávida do 8º mês e ela caiu da escada. Caiu da escada, foi para o hospital e ela só lembra justamente que no momento em que ela caiu da escada, ela foi sugada por uma luz. Ela se diz sugada por uma luz. Essa luz sugou ela e ela começou a entrar num túnel, né? Então ela menciona um túnel também. Muitas pessoas têm que citam o surgimento de um túnel de luz, uma situação, né, onde a pessoa vai entrando, vai viajando, e muitas vão citando algumas coisas que acontecem, coisas que olham ao longo do túnel, que sentem, enfim. Mas esse túnel também é muito característico. E aí o que acontece? Ela entrou nesse túnel e sentiu também uma sensação maravilhosa, ela sentiu uma paz muito grande, e foi caminhando pelo túnel. Até que ela viu do lado esquerdo umas pessoas, ela identificou umas pessoas que estavam ali conversando. E uma pessoa saiu do meio, né, daquele grupo e veio falar com ela. E conversou com ela e disse para ela o seguinte: olha, não é a sua hora, né, não é o seu momento. Você tem que voltar. E, de novo, a pessoa quer voltar? A pessoa não quer voltar. Isso que é curioso, né? A pessoa está tão bem naquele momento que ela não quer voltar. E aí, esta pessoa, que foi, vamos chamar aqui de um guia espiritual naquele momento, né? Ela lembrou, você tem um filho agora para cuidar. Né? Porque nessa cirurgia, justamente depois que ela voltou, ela soube que tiraram o filho nasceu com vida. Né? Então, ela tem um filho, você tem um filho para cuidar. Você precisa voltar ainda. E aí ela voltou, né? Exatamente, esqueceu até do bebê, né? Você imagina. Você imagina, né? E aí voltou a responsabilidade da questão, falando: não, eu tenho uma missão, eu tenho algo a cumprir. E aí ela retornou. Então, essa situação de um túnel de luz e da pessoa justamente ter que ser chamada, ela é muito comum. Né? Tem um outro caso, que é curioso, que é parecido com esse, mas de um cara que estava no chuveiro, e no chuveiro começou a vazar gás e intoxicou ele desmaiou. Né? O gás é perigoso, né? É perigoso quando a gente não percebe e você vai perdendo sentidos, na hora que você vê, você já era. Né? E ele clinicamente já era, né? Ele teve um clinicamente já fui. Pois bem, e ele disse que naquele momento que ele caiu no chuveiro, ele teve uma EQM. Ele se viu, né, no chuveiro e começou a sair, só que ele também viu um túnel de luz. Ele fala que tinha ele via tudo esverdeado, né? Quer dizer, que era um verde muito bonito, mas dentro de um túnel. E ele foi caminhando, uma sensação também de paz, uma sensação de muita harmonia.
Até que, quando ele chegou numa determinada situação, o túnel ali acabou, ele estava num ambiente claro, parecia ser um campo, né? Um campo claro, com muito sol, com ar, com uma brisa, né? Falava, um aroma maravilhoso. E quem que aparece ali? A mãe dele, né? A mãe dele aparece, ele vê a mãe dele ali naquele momento, e a mãe dele que vem conversar com ele, né? Só que era aquela italiana, só aquela italiana mandona, né? Então aquela italiana mandona, né? E mal cumprimentou, né? Mal cumprimentou. Mas o que você está fazendo aqui, né? Não, mamãe, o que você está fazendo aqui, moleque? Né? Não é tua hora, você está louco. E ela falou também, você tem um filho para cuidar, né? Você tem um filho para cuidar, você precisa voltar. E ele, não, mamãe, né, mamamia, né? Mamamia, vem aqui, mamamia. E queria insistir com a mãe, de que ele estava se sentindo bem, né? Ou seja, mas vejam, é aquela falta ali, né? A pessoa tá no momento, quer dizer, uma abertura de consciência tão grande que você imagina, é como, eu acho que deve ser, né? Como a gente viver dentro de um aquário e de repente te jogam no oceano, deve ser uma sensação de liberdade muito grande, né? E aí, bom, conclusão disso, né? Ele não queria voltar, a mãe falou, você vai voltar sim, né? Você vai voltar, você pode pegar suas coisas e voltar, porque não é tua hora, teu filho tá lá te esperando, você saia já daqui, né? E o chuveiro tá aberto, tá gastando água. E te ensinei a desligar o chuveiro, né? Exatamente, né? Então foi exatamente o que aconteceu. Ele não pensou duas vezes, falou, bom, deixa eu voltar mais tarde porque não vai dar, né? Ele voltou e quando ele voltou ele ainda estava no chuveiro, lá estava a água caindo, toda aquela situação, só que já estavam as pessoas tentando resgatar e ele acompanhou todo o resgate dele. Acompanhou tirarem do chuveiro, colocarem ali no chão, o momento em que ressuscitaram ele, acompanhou todo o processo, né? Até que então ele voltou também, né, à vida ali e voltou a ser quem era, né? Quer dizer, e voltou à realidade nua e crua. E assim, e é interessante por causa disso mesmo, a pessoa, ela perde, é uma sensação tão diferente que a pessoa perde muitas vezes a responsabilidade, né, entre aspas, daquilo que ela tem que cumprir. Mas aí vem, né, em muitos casos, esses guias espirituais, no caso dele foi a mãe, no outro foi Cristo, no outro foi outro parente, né? E vem dizer, não é o seu momento, você tem uma missão. E quando ele voltou, né, ele também, como as experiências de EQM, ele teve uma mudança significativa na espiritualidade de vida, né? Na espiritualidade de vida dele, naquilo que ele sente, naquilo que ele quer, ele mudou totalmente, né, a sua forma de viver. Então, enfim, é outra situação aí que lembra, né? Ou seja, lembrar dos filhos que estão aqui, né, do que tem que cuidar, das obrigações, e foi a própria mãe dele, então, que lembrou disso naquele momento.